Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, podcast onde você tem as notícias, as análises, as cornetas, que hoje irão soar e vão soar bastante, e onde você tem tudo sobre o maior time da Inglaterra, o maior time incontestavelmente de Merseyside. Hoje eu vou iniciar esse episódio. Gostaria de estar fazendo essa homenagem? Não, não gostaria, mas ela é necessária. O episódio de hoje eu vou dedicar inteiro para o Rodrigo, nosso querido Rodrigo Barbosa, ADM aí, um dos ADMs das nossas redes sociais. Não estará presente conosco hoje, em alguns episódios também acredito que não. Teve uma perda muito forte na família, repentina, essa nesse dia 13, e esse episódio a gente vai dedicar para ele e para o pai dele, que com certeza o ouvia em alguns momentos, estava sempre junto com ele, o Rodrigo sempre falando bastante do pai. Deixa Rodrigo, irmão e família aqui com bastante saudade, que fiquem as saudades agora. Então, um episódio que para nós entendemos também no pré-jogo aqui, a gente entendeu que por tudo que vem acontecendo com o podcast, com a Somos Liverpool em si, nós tínhamos que estar aqui, mas é muito mais no sentido de trazer uma análise sobre o jogo do que propriamente aquela entrega que vocês merecem toda semana. Então, enxerguem esse episódio como um episódio de muito carinho da nossa parte por vocês, mas um episódio que para nós acaba sendo um pouco pesado por conta do que aconteceu. O Rodrigo todos aqui, né? Nós somos uma família, são 6 temporadas, estamos entrando na sexta temporada, cobrindo o Liverpool, trazendo tudo sobre Liverpool, e quando acontece uma situação como essa, acaba pegando todo mundo de certa maneira, porque a gente se preocupa com o outro. E nós temos entre nós essa empatia e essa ligação de saber que, pô, agora mais do que nunca ele precisa da gente. Então, eu já falei com ele um pouco mais cedo. Rodrigo, se você em algum momento da sua semana estiver escutando esse episódio, saiba que ele foi todinho dedicado para você e que nós estamos aqui porque com certeza você gostaria que nós entregássemos aqui um episódio, mesmo com tudo isso, é isso que você com certeza desejaria. Então, do fundo do nosso coração, você sabe que você não caminha sozinho, muito menos nesse tipo de situação. Então, um beijo enorme no seu coração, toda a família. Que o cara lá em cima possa confortar todos vocês aí e que vocês tenham paz e tranquilidade muito em breve, porque a vida segue para nós. Nós estamos aqui e ela precisa ser brindada todo dia, ainda que em alguns momentos a gente passe por essas situações. Então, um beijo no seu coração. Eu espero que se você ouvir este episódio, você aproveite. Ele com certeza vai ser melhor do que o jogo do Liverpool, porque o jogo do Liverpool não foi essas coisas, mas nós estamos aqui para levantar essa moral. Deixar um beijo no coração do Pierce, que também tá na correria lá com a senhorita Tamara. Um beijo no coração do Orlando, que tá cuidando do primo dele, levou o primo dele para fazer óculos porque está precisando e cumpre muito bem a função de primo e estende isso além. Então, Orlando, a sua falta hoje está abonada. E eu tô aqui com ele que ele tá junto comigo na sensação de que o jogo não foi tudo isso e a nossa missão aqui é melhorar esse astral. Nick, um dia difícil para nós enquanto equipe, porque um de nós sofre, mas nós estamos aqui para trazer um pouco do que foi essa partida. Seja bem-vindo demais, episódio 200 e lá vai porrada e estamos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu bem favorito. É isso aí, minha galera. Cara, assim, começar disseminando meus sentimentos pro Rodrigo, aquela coisa que o Diego já falou, um salve pra ele por estar na mesa comigo, um salve pro Landim e pro Pierce que não puderam estar com a gente.
Meus sentimentos ao Rodrigo pelo pai, pela perda. E o tempo, ele é salvador de tudo, ele é libertador de tudo. Então, só colocar o tempo nas mãos de Deus e vai ter dado tudo certo. Para quem acredita em Deus, há de concordar comigo. Indo direto ao ponto, mais uma partida que eu venho falando aqui, que eu não sei porquê, eu não tenho bons sentimentos de uma estabilidade de coesão de ataque do Liverpool ainda. O Liverpool, quando o Ekitike sai, o Liverpool decai drasticamente de ritmo, cara. Drasticamente do ritmo do ataque. E o Salah mais uma vez apagado, o Gakpo mais uma vez recebendo mais condição de jogo do que o próprio Gakpo. Ó, o Gakpo recebendo mais jogo do que o próprio Salah, perdão. Uma partida, outra partida, agora eu vou falar a palavra, agora tá bizonho. Bizonho. Você pegar o SofaScore, colocar lá pra você ver, ele é a pior nota da partida, praticamente. Ele só perde pro Lauren. Até o Guchu, que foi expulso, tá com nota maior que os dois, pô. Não dá. Não tem como passar pano. Então esse é o ponto. O segundo ponto é, que é a parte boa da realidade. A parte defensiva beirando a perfeição, beleza? Beleza que o Burnley não agrediu muito, mas muita coesão na marcação alta, poucos contra-ataques cedidos. O Alisson não foi altamente requisitado nos contra-ataques, então muito tranquilo, muito leve, muito solto. E um gol que consagra uma vitória não merecida, mas voltando naquele discurso, que o que importa é os 3 pontos. E um gol, cara, um gol assim, literalmente aquele gol para gerar resultado mesmo. 1-0 com gol de pênalti do Salah após uma pataquada do Hannibal, que possivelmente deve ter perdido a premiação do jogo de hoje. E outras mais por conta desse pênalti sofrido, no qual ele tenta cortar o passe com o braço aberto e no impulso a bola bate no braço e custa o resultado. De uma partida que o Burley não jogou mal, jogou no 5-4-1 muita responsabilidade. Dubravka fez uma boa partida, fez duas defesas assim incríveis, 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 incríveis. E o Liverpool sai com os 3 pontos, se mantém na liderança, mas o alerta tá laranjado. O alerta não tá amarelo, mais porque não já tá já não é mais a primeira, segunda rodada. E cara, tipo, o jogo daqui a pouco tá aí. E aí, vamos ver como é que vai ser. Vai continuar jogando assim abaixo? Pode ser que na Champions League contra o adversário que joga de igual para igual seja diferente. Mas, todavia, entretanto, até hoje, dia 14 de setembro, as coisas estão muito pobres para o melhor representante inglês na Europa. Eu concordo demais com o Nick e vou iniciar aqui esse episódio com alguns pontos que nós vamos debater aqui, porque estamos na quarta rodada, líder 12 pontos. O Liverpool, segundo o Opta Joe, é a primeira equipe da história da Premier League a vencer os seus 4 primeiros jogos com gols nos últimos 10 minutos de partida. E isso não é um bom sinal. Isso não é um bom sinal. Seria um bom sinal se o time tivesse bombardeando e contra equipes que estão ali com 3 ônibus e 2 aviões na frente do gol. E não foi o caso. O Arsenal quis se defender, o Arsenal abriu mão do jogo, o Arsenal quis sair de Anfield com um ponto só e acabou largando os 3 ali. E ali foi incompetência do Arsenal, mas o Liverpool jogou mal e fez um primeiro tempo horroroso. E hoje contra o Burnley, que fez na temporada passada, vem de uma Championship com 16 gols sofridos em 46 partidas. A Championship é um campeonato mais longo, são mais equipes, 46 jogos, o time subiu com 16 gols sofridos apenas. Então era um sinal para o Slot olhar para o time que ele tem, que agora sim é aquele time bem recheado, e falar, ó, esses caras, eles vão se defender. Eles não vão pra cima do Liverpool, porque senão a parada vai ficar feia pra eles. Eles vão se defender. Tinha o Anthony ali na frente, que tava solto, deu ali uma espetada no primeiro tempo. E depois até a torcida começou a comemorar muito mais as faltinhas que estavam acontecendo do que propriamente algum ataque do Liverpool.
O time jogou mal, o time fez uma partida bem abaixo mesmo. Inclusive, quero deixar um abraço aqui pro meu amigo Rafael Coronado, que ontem, pós-futebol que nós jogamos, falou: qual que é seu palpite pro Liverpool? Eu falei: vai fazer 2 gols. Porque se o United, que é o United, fez 3 nesse time, o Liverpool, que tá desse jeito, tem que fazer no mínimo 2. É no mínimo 2 e assim, sem sofrimento. Cravei errado a aposta do Rafa. Rafa, te devo uma Heineken aí semana que vem. O Liverpool foi bem ruim, um primeiro tempo abaixo, um primeiro tempo que não conseguia se encontrar. E de novo, vou falar de Florian Wirtz. E não é pegar no pé do jogador. O cara vem de 2 temporadas muito boas no Leverkusen, 2 vezes o melhor jogador do campeonato alemão. E eu entendo que precisa ter uma adaptação, o estilo de Premier League é diferente. Ele é o jogador que mais corre do elenco do Liverpool, ele é o jogador que mais corre nas partidas. Só que tá começando a ficar, como o Nick falou, aquele alerta, aquela luz laranja começa a piscar, porque esse cara veio para ser, para executar uma função que nós não temos desde 2015 lá com o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho saiu, nós não tivemos mais um camisa 10, não vou nem dizer que a gente improvisou. A gente usou o Roberto Firmino como falso 9 e falso 10 e quando chega o Wirtz, e aí é a maior janela da história de um time na Premier League, mais de 400 milhões gastos e com um net spend abaixo do Arsenal, então pra galera que gosta de distorcer um pouquinho o que foi a janela do Liverpool, também teve saída, viu, galera? Nós vendemos também um pessoal, então tem um equilíbrio interessante aí. Só que essa equipe precisa jogar melhor. E o Slot hoje ele fez substituições que não ajudaram. O Kerkes, eu adorei o esculacho do Slot. Inclusive ele falou na coletiva, falou, ó, eu não gostei do que ele fez. Porque ele também entendeu que foi aquele cartão amarelo que é assim, pô, cara, se você me faz uma falta depois que precisa fazer, você toma um segundo amarelo e é expulso. E aí o Robertson foi a campo, mas eu gostei da postura do Slot com relação a isso. Mas não dá pra você sacrificar o Ekitike pra tentar algo diferente, sendo que o Ekitike era o cara que faz aquela parede ali, o cara que tá tentando alguma coisa e o cara que tá iluminado, porque ele vem de gols nas últimas partidas. E não dá pra você olhar pro banco e ver outro iluminado ali, que é o Nigo Morra, e falar assim: espera um pouquinho, Chiesa, vem aqui. Você já deu o recado pro Chiesa que você não conta com ele na Liga dos Campeões. Você inscreveu o menino Nigo Morra na Liga dos Campeões, o menino entrou num jogo truncado contra o Newcastle, fez o gol da vitória. O Chiesa também marcou um gol pós 90 e tudo mais, mas existe muito mais esperança no Nigo Morra do que no Chiesa. E fica aquela situação que assim, o Slot começa a fazer aquelas alterações que a gente vai começar a olhar e falar, cara, você não tinha um time e você fez uma galera jogar e ser campeão. Agora você tem o time que você queria e a coisa não tá se encontrando. Não tá se encontrando. Então, assim, esse time precisa começar a jogar melhor. Como o Nick falou, Liga dos Campeões vem aí. E a Liga dos Campeões, essa fase liga, ela tem um fator de ser traiçoeira no seguinte sentido. No estilo anterior, que você tinha a fase de grupos, você pegava o time A na sua casa e fora. Você perdia fora, você tinha a sua casa para pegar o cara lá e tomar ponto dele. Não tem mais isso. Você perdeu ponto contra um adversário acessível, esse adversário passou pela sua frente e foi embora. Você espera o outro. E você vai ficando nessa conta aí. Então, assim, o Liverpool precisa melhorar o seu estilo de jogo. O Slot precisa chama na salinha o Wirtz e fala assim: meu filho, aonde que você quer jogar para você jogar melhor? Vamos fazer esse teste agora. Apesar que não dá para fazer na próxima rodada, porque tem o Merseyside Derby contra o Everton. E a situação vai ser complicada. Esse é um jogo difícil para o Liverpool historicamente e não dá para a gente ficar fazendo teste contra o Everton. Até porque o Everton vai querer fazer graça em cima de um time que não tá jogando bem. Então, as coisas precisam começar a se acertar. Daqui a pouco vem os clássicos, daqui a pouco vem jogos mais difíceis e assim. A vitória como a de hoje é uma vitória que lá na frente, se o time bate campeão, nós vamos voltar para trás e falar, pô, aquela vitória contra o Burnley foi vitória de campeão. Eu concordo com isso. Mas não dá pra gente relativizar as atuações ruins e abaixo
de um time que fez uma senhora janela, que pegou os jogadores que eram a coqueluche do mercado. Todo mundo quis vir jogar no Liverpool e parece que o Liverpool não tá querendo jogar agora. Então, a situação precisa melhorar. Porque o jogo não foi bom, o jogo passou bem longe disso. E o senhor Wirtz, ali no meio-campo, não está ajudando. E, de novo, a função do Wirtz tá matando o jogo do Salah. O Salah recebia umas bolas soltas, ele não tinha com quem tabelar. O Wirtz saiu, a hora que principalmente a hora que o Szoboszlai foi pro meio, esse jogo do Salah começou a fluir um pouquinho mais e ele começou a aparecer mais na partida. Então essas coisas precisam ser mais ajustadas. Ô Nick, um primeiro tempo ruim, um segundo tempo que mostrou ali que o Burnley estava contente com um ponto, até o senhor Handball, como a galera já começou a zoar, meter aquela mão na bola. Eu confesso que eu fiquei com pena do cara, porque foi no instinto, e eu acho que ele pensou que estava fora da área. Não prestou atenção, azar dele. Mas esse time do Liverpool não pode, com os jogadores que tem, fazer a partida que fez e o principal, pegar um time que começa a se defender e não amassar esse time lá na frente. Se fosse o Klopp tinha botado 8 atacantes lá. Ah, mas pode tomar o gol. Pode. Mas tem 8 negros lá na frente e esses caras vão empurrar todo mundo pra dentro do gol. E a hora que sai o primeiro, sai o segundo, 3, 4, 5. O que você viu dessa partida abaixo do Liverpool e sua análise de Florian Wirtz? Você também está começando a ficar ressabiado com a chegada do alemão que prometia muito e até agora não entregou nada? Cara, assim, eu ainda não entendi por que que o Slot não tirou o McAllister e colocou, tipo assim, colocasse realmente o, agora me fugiu o nome dele, o lateral direito reserva, o que voltou de lesão, Diego. Não entendi. O lateral direito que voltou de lesão, O que Bradley. jogou. É, beleza. Colocar o Bradley na direita, pra mim tá ok, tá ótimo, né, galera? Mas agora, pra mim, na minha humilde opinião, tinha que ter colocado o Szoboszlai no meio, do lado do Gravenberch, antes de tirar o Wirtz. Sabe? Por que eu tô pensando isso? Porque você avança o controle do time. Você dá total condição dos caras baterem de frente ali no meio-campo, continuar degladiando e cria mais inteligência no meio-campo. Szoboszlai bate bem de fora da área. Tudo bem, não aconteceu. O Salah custou entrar no jogo. Entrou tarde. Tanto que conseguiu fazer o gol de pênalti. Mas pra mim entrou muito tarde no jogo pro jogador do cacife dele. Não pode se estudar. E outro ponto pra mim. Cara, a ausência de criatividade quando o Kitike sai, velho. O Chiesa entra e a criatividade vai embora. O Gravenberch e o Macarese começam a jogar a bola pros lados, assim, a reveria. A reveria. Tanto que o Wirtz sai. Quando o Wirtz sai, e aí o estilo muda, os jogadores praticamente mudam por uma completa unidade, aí o jogo volta a fluir. Mas se você tira o Kitike e o Wirtz não passa a não receber a bola, por quê? Por que que o Wirtz não recebe a bola? Eu identifiquei isso em pouco tempo. Então é um achismo também da minha parte. O Wirtz não consegue receber a bola de costas. E isso pra mim é um problema. Porque o meio-campista centralizado na Premier League ele vai ter que saber triangular. Que é o que eu tenho de maior defeito no Wirtz. Ele gosta de receber a bola e carregar. Ele não gosta de receber a bola, toquei rápido e fui embora. Ele não, eu percebo que ele sempre tem que dar um, dois toques na bola antes de tocar ela. Ele tem que chamar dentro da marcação. Só que do jeito que ele tá fazendo, ele tá mais atrapalhando do que ajudando. Até porque o ritmo de marcação na Premier League é outro. Os caras têm um costume, o adversário tem um costume de marcação na Premier League que é muito mais dinâmico do que nas outras ligas. E de fato, o Wirtz ele não consegue receber e passar essa bola de primeira no que se propõe o jogo. E eu também tô preocupado com isso daí, Nick. Segue. E aí eu acho que pra mim o que é mais curioso é o que o Pierce falou pra gente e ele não tá melhorando. Que a linha de pensamento é mais rápida, tá, mas vai demorar quanto tempo esse cara adaptar?
Tá bom. Vamos colocar assim, tá? Lá na Bundesliga lá eram 4 segundos, aqui é 2. Cara, você não vai conseguir fazer as mesmas coisas em 2 segundos, mas passa pra trabalhar em 2 segundos, pô. Mesmo que você toque pra trás, em certa medida. Por quê? Porque você está chamando o jogo pra si de maneira coesa. Segurar a bola pra perder não é coesão. Não tem nada de coeso nisso. Isso me incomoda drasticamente nele. Drasticamente nele. E aí, volto a falar. Na Champions League, onde ele não vai enfrentar essa marcação, ele vai fazer igual, vai fazer igual o Konaté faz. Que ele vai jogar muito mal a Premier League dele vai sempre ser abaixo do padrão dele, ele vai jogar a Champions League sempre bem. E aí ele vai sustentar o contrato milionário e os bônus milionários dele nisso. Não é, não é o padrão, não é o que eu devo cobrar de um cara que custou 100 milhões. Que os outros 25 é parte de bônus, sabe? Então, tipo assim, vou falar pra vocês igual vocês próprios falaram pra mim. Igual vocês mesmos falaram pra mim. Ah, se o Anthony e o Maguire não tivesse custado 80 milhões, ele não seria cobrado dessa maneira. Então tá, então eu vou começar a amassar o vídeo da maneira que vocês amassaram meus jogadores ruins, porque por enquanto ele não é bom. Ele custa 100 milhões, ele custou 100 milhões. E 100 milhões, gente, você não paga 100 milhões pro cara desenvolver, não. 100 milhões é pra resolver. 100 milhões é pra resolver. Não tem muito pra onde ir, não tem muito pra onde correr. 100 milhões é pra resolver. Vocês não concordam comigo? Então 100 milhões pra você é dinheiro de padaria. Que é a mesma coisa pra mim você falar pra mim assim: eu vou ao mecânico da rua que acabou de formar na faculdade, ele cobra 300 pra trocar as minhas pastilhas de freio todas. Só que ele vai estudar, ele vai analisar, ele vai trocar lá com o manual na mão, tal. Aí agora não, eu preciso viajar semana que vem, vou pagar 800 para ele trocar pra mim no mesmo dia. Aí ele pega e troca errado, sendo que você pagou o dobro do preço do mercado padrão. Você pagou um preço inflado, pra quê? Pra resolver. E tá resolvendo? Não tá. E aí eu volto a confirmar uma coisa. Na minha humilde opinião, não vai sustentar isso até a Copa Africana, até a Copa Africana. Porque na Copa Africana vai perder jogadores, principalmente o Salah, e eu quero ver de onde vai tirar os gols, que tem tirado. Sem falar que então, tá todo mundo o Liverpool tá dando muita sorte porque ele é o único que não tá sofrendo com lesão. Ele é o único que ainda não tem nenhum jogador lesionado que lesionou na Premier League. Ele não tem o Wirtz lesionado, o Salah lesionado, o Tite lesionado, não tem ninguém da elite do ataque lesionado ainda. Ele é o único. O restante todos tem alguém. E aí, ou então o cara tá voltando agora. Então, assim, cara, é atordoante, na minha humilde opinião, o quanto que as coisas não estão dando certo, porque deveriam dar. Deveriam dar. Simplesmente. E um detalhe interessante, isso que você falou é fato. O cara que custa 100 milhões, cara, ele não chega pra. Você não paga 100 milhões, não é pra você apostar no cara, não, bicho. Principalmente na Premier League. 100 milhões é pro cara chegar e fazer a diferença. E eu sempre cobrei isso aqui. Ó, o Liverpool precisa ser protagonista em janela. Traz o cara que vai chegar e vai jogar. E essa preocupação da Copa Africana de Nações, ela é um trauma pra nós, porque quando a gente perdia o Salah, o Mané para a Copa Africana, virava um trauma aquilo ali. Porque você olhava e falava, pô, esses caras estão saindo. Mas tinha quem entrava e fazia uns golzinhos. Só que a gente vai perder o Salah. E é o seguinte, o Salah tá fazendo a parte dele. Beleza, tem o Isaac, tem o Ekitike, tem o Não, Gakpo, tem o Nino Moura, Rodrigo, sabe o que vai acontecer? Aí vai me assustar Diego, né? demais? O Ô, Rodrigo. Diego, desculpa, porque eu tô com o Rodrigo na cabeça. Peço desculpas. É, o que vai me assustar é o Salah sair, o Ekitike for jogado pro meio, ou então até mesmo pra ponta, o Isaac ficará centroavante e o Ekitike continuar rendendo o mesmo tanto fora da posição dele. Porque o Isaac vai render, ele tá na Premier League. E eu acho que a chance disso acontecer é grande, tá? Eu acho que a chance disso daí acontecer é grande.
porque o Ekitike ele se movimenta o suficiente para participar do jogo. E inevitavelmente essa bola vai chegar nele, ele tem a qualidade para, ele tem a perna longa, né? Então ele consegue dar uma passada maior, ele consegue receber essa bola um pouco mais à frente, ele consegue atravessar as linhas de marcação. Mas eu acho que ali na frente a coisa vai fluir. A minha preocupação é, e eu vou falar isso de novo, eu tenho a sensação de que o slot está sendo teimoso, entre aspas, tá dando ritmo pro Wirtz, mas que se em algum momento ele precisar voltar àquele esquema que era o meio-campo, que aliás tem que falar hoje, o que o Gravenberch jogou de bola, tá? Foi um absurdo. Ele dominou o meio-campo. A hora que saiu o McAllister, entrou o Bradley e o Soboslai foi pro meio pro Bradley ir pra lateral. A hora que entrou o Soboslai no meio, eu falei assim, agora começa a ser aquela preocupação. Porque o Soboslai continuou jogando bem. O Soboslai continuou jogando bola e ele continuou participando do jogo. E eu esperava, eu sempre vou esperar um pouco mais do Wirtz, não porque ele custou 100 milhões, mas é porque ele tem muita qualidade. Mas o lance dele não receber essa bola de costas, não conseguir fazer esse giro e passar a bola, nesse começo tá sendo preocupante. Porque é uma coisa que você olha o posicionamento do Gravenberch, ele recebe de qualquer jeito. E ele se vira com a bola. O McAllister, ele já recebe naquele movimento de passe direcionado, né? Ele já recebe a bola, já vem girando o corpo. O Wirtz, ele quer receber essa bola de frente, só que parece que ele não olha para o lado. Porque em vários momentos que ele tava com a bola, você tinha o Gravenberch passando para tentar dar um desafogo no jogo dele e ele não ia. Manda aí, Nick. Mas o Gravenberch fala do que eu já falei que eu falei com você, que ele adaptou muito rápido, depois que o slot chegou. Ele recebe a bola já sabendo aonde os caras estão. Então ele já sabe, por exemplo, eu quero tocar, eu vou receber a bola, vou aparecer para receber a bola. Eu me desloquei como opção. Eu já sei aonde meu ponta está, meu campo está, meu armador está. Por quê? Porque na hora que eu aparecer, eu quero aparecer para desafogar. É a função dele como primeiro volante de saída de bola. Então você pode reparar que ele dá dribles de corpo muito fácil, deu aquele chapéu primoroso e deixou o cara falando no meio campo de brincadeira. É aquilo ali que, sinceramente, eu espero do Wirtz, né? Diga-se de passagem. Então, assim, desse padrão, ele fala do que é certo. Então, o quê? Pensamento em 2 segundos. Eu já sei o que eu vou fazer antes de me apresentar, me apresento. Na hora que eu recebo a bola, que eu encosto nela, eu já sei qual das minhas opções está melhor. E eu distribuo ali e já desloco. O Virtus não. O Virtus recebe para depois olhar para cima e depois deslocar. Até ali ele já perdeu a bola. Ainda mais na formação de 5-4-1 daquele jeito. E é esse o problema dele. E é por isso que ele tem, entre aspas, matado o ataque do Liverpool ele mesmo. Não é, ele não pode fazer o que ele tá fazendo. Não é que tipo assim, vamos dar tempo ao tempo. Ele não pode fazer isso, ele não tem esse direito. Porque se ele quando, porque Deus livre e guarde. Ele pega uma equipe que sabe jogar no contra-ataque melhor do que as equipes que ele pegou até agora, ele tá enrolado. Se ele pega um forward do Nuno Espírito Santo antes, ele tava enrolado. E assim sucessivamente, sabe? O próprio Bournemouth. Bournemouth, o Liverpool errou 2 vezes nos 2 ataques. Cara, o Liverpool tomou 2 gols muito rápido. A gente até zoou no off entre a gente aqui no Liverpool com o jogo na mão. Do nada, ele colocou fogo no jogo sozinho. E é isso que erros de ataques mortos pelo próprio time podem fazer. Exatamente isso. E fica uma sensação assim de um alto perigo que o Liverpool cria, que é desnecessário. O jogo de hoje estava muito claro que o Burnley não ia pra cima, que o Burnley ia jogar no contra-ataque. E primeiro que assim, hora que eu vi a escalação, eu falei, pô, ok, você jogar o Soboslai ali na direita. Eu teria feito diferente? Teria, mas assim, aí é muito fácil falar agora, depois do jogo. Só que o time do Liverpool parece que assim, não. Tá, tá, tá ficando complicado defender certas coisas, porque a gente tá vendo que não tá funcionando. Esse chapéu do Gravenberch foi assim, aquele recurso, e que ele usa como recurso, né?
Porque ele tá abafado ali, ele vê que vai chegar um segundo, vão dobrar a marcação nele, ele pum, dá o chapéu e ele se livra da bola. Ele dá o chapéu, já passa essa bola e assim, ó, a jogada tá limpa. O Wirtz, ele não consegue limpar essa jogada. O ritmo na Premier League é diferente. De novo, a gente vai falar isso. Mas assim, é um jogador que ele precisa. Eu fiquei pensando durante a partida, pô, se ele tá com dificuldade de receber essa bola de frente, ele pode jogar um pouco, escolhe um dos lados e joga um pouco mais de lado, partindo, como ele fazia algumas vezes no Leverkusen, que era quando ele cortava pra dentro e armava essa jogada. Mas nem isso ele tá fazendo. Ele tá querendo ser muito vertical e não tá funcionando. Não tá funcionando. E o Slot, quando tirou o Ekitike, ele matou. Ele matou a principal chance do ataque, porque é um cara que ele tem o cabeceio bom, ele faz o pivô direitinho e ele sabe girar nas costas do zagueiro. Ele sabe girar e ele gira muito bem. A hora que ele saiu, eu falei, pô, qual é a intenção do Slot tirando o Ekitike? E até porque na hora que ele tira o Ekitike, o Wirtz continua em campo. O Wirtz vai sair lá pro final do segundo tempo. Todo esse tempo, ele poderia ter feito outras mudanças. Eu já fico imaginando que ele poderia ter testado o Chiesa ali naquela posição, porque o Chiesa é mais vertical. E o gol que o Chiesa faz chegando de trás é outra coisa que a gente espera do Wirtz. Você fica postado na linha de meio para você pisar na área na hora que vem aquela bola que você pode bater ela pro gol. E a gente não vê o Wirtz fazendo isso. Então eu começo a ficar preocupado. E a hora que ele colocou ali, tinha no campo o Bradley e o Frimpong juntos, ali eu achei loucura, tá? Ali eu achei loucura, porque assim, pô, o Frimpong ele pode jogar numa linha de meio, ok, pô, mas você não precisa contra um time que tá se defendendo jogar com dois laterais direito. Demorou pra botar o menino Ningu Morra, que poderia ter colocado antes. Eu até gostei da partida do Gakpo, mas eu acho que, principalmente no segundo tempo, quando ele viu que assim, pô, esses caras vão se defender. Gente, vai pra cima. Aí é aquela coisa que nós estamos acostumados também com o Liverpool, muito tempo de Klopp, que era algo que o Klopp faria, que a gente sempre brincava. Pô, o Klopp, quando ele descia correndo, ele voltava e o time corria mais do que ele correu pra descer pra chegar no vestiário. E a gente não tá vendo isso daí e tá ficando um negócio preocupante. Tá ficando uma parada preocupante. Gostei muito da partida do Van Dijk hoje. Ele foi muito seguro. Pô, teve um contra um dele no primeiro tempo. Eu acho que era o Anthony, É ele que mesmo. foi Vai falar partir agora, pra. contra o Antony. Pô, ele foi tentar driblar o Van Dijk. O Van Dijk tomou a bola numa facilidade. Que assim, ali, esse foi o jogo que assim, o Konaté, ele nem precisou se esforçar em falhar, porque não ia acontecer nada ali. O Van Dijk jogou sozinho, como capitão mesmo e como líder da defesa. Para muitos ele foi o melhor da partida, mas eu achei que o Gravenberch ele mudou o tom do jogo, porque ele tentou coisas, ele bateu de fora da área, ele tentou ajudar ali no meio-campo como pôde, e ele não é um jogador de construção, então assim também. Eu não vou falar que pô, ele podia ter feito isso. Não, não é a função dele. Mas no que ele se dispõe a fazer, excelente. Ele foi muito bem. Achei ruim a saída do McAllister. Eu acho que o meio-campo do Liverpool perde bastante, principalmente porque o Szoboszlai na direita. E eu lembro, Nick, que a gente falou aqui na pré-temporada. E eu acho que foi até você que disse, pô, tira o Szoboszlai da lateral aí na mesa tática, porque tá me incomodando. Eu falei, ó, eu acho que ele vai começar a jogar por aí porque ele não quer sair do time. E eu acho que ele vem fazendo bem essa função dele dentro do campo. E acho que essa versatilidade ajuda. E aqui, Mas se assim, continuar assim, o Frimpong é reserva, viu? Porque ele marca bem, isso, bem mais. eu ia falar exatamente isso. Que vai chegar um momento que você vai olhar a linha de defesa e falar, pô, cara, é o Szoboszlai que tem que estar por ali. Porque se você quiser fazer uma linha com três, o Szoboszlai joga na linha de meio de boa. E se você continua com essa linha com quatro ali atrás, o Szoboszlai tá marcando muito bem. E ele bate bem na bola, ele afunda bem o jogo, mas ele taticamente tá muito bem ajustado. Agora, esse time do meio pra frente, essa conexão meio-campo-ataque, se ela não fluir, nós vamos ter muito, muito problema. O Nick, agora eu vou jogar aquela rusguinha pra você. O que eu falei de Ningumor e Chiesa, eu não sei se você concorda.
Mas quando você olha ali pro seu banco de reserva, é assim, eu fico imaginando a sensação do Chiesa. Pô, não tô inscrito na Liga dos Campeões. Vou jogar Premier League e Copas Domésticas. Que aí você tem o Ningo Moura, que entrou bem. Ele é um menino que, assim, pô, 16 anos, beleza. Ter 10, 15, vai, 20 minutos por jogo de Premier League, rapidinho esse moleque tá num nível muito bom. Qual que é a sua sensação quando você olha, até fazendo um comparativo com a última temporada, que a gente olha pro banco de reservas, a gente olhava e falava, falta cobertor aí. E a gente sentiu isso na Champions. Mas agora na Premier League esse cobertor estendeu, mas parece que o cobertor tá virado, né? Parece que o Slot insiste em colocar o cobertor daquele jeito que o pé continua descoberto. Não sei se você tá enxergando isso aí também, Nick. Não, não, é nesse caso eu discordo. Não acho que o pé tá descoberto, não. Eu acho que sim, as coisas estão bem melhores. Agora tem reserva pro meio campo, tem reserva pro ataque, tem reserva pra defesa e tem um goleiro reserva. Então, assim, cara, dá pra rodar todo mundo e o nível praticamente não decair. Que é isso que a gente queria que o Liverpool fizesse. É isso que até a LFCTT queria e tal, que o Liverpool não decaísse de nível, assim como o City, assim como o próprio Barcelona, o próprio Bayern e etc. Os caras queriam isso. O Liverpool tem isso. Pode ser que alguns jogadores não estejam no melhor nível. E aí vem de individualidade. Mas agora falar pra mim que o cobertor tá curto, não, não concordo, não. Não. Pode ser que não esteja no melhor nível, pode ser que ele não esteja fazendo exatamente o que o slot quer. Aí tudo bem, eu não discordo, pode ser que sim. Mas agora, falar pra mim que o cobertor tá curto, não. Isso eu não aceito. Que a Não, qualidade tá monstruosa. eu não diria curto, eu diria que sabe quando você põe o cobertor ali, modo solteiro, você põe o cobertor de um jeito, ele cobre você inteiro. Se você girar o cobertor, ele continua cobrindo o seu pé, só que ele tá virado, ele tá na vertical, né? E eu fico com essa impressão, Nick, que o slot ele vira esse cobertor e eu não consigo entender o porquê. Pensando nas substituições que ele tá fazendo, tá? Mas Pensando eu acho que é porque eu falei, eu acho que é na porque tem mudança pessoa. dele. Eu acho que no dia a dia, no treinamento, eu acho que ele tá vendo que tem certas posições que não estão fazendo o que ele quer. E aí ele tá tentando inventar a roda, em certos casos. Pode ser isso. Inclusive, eu lembrei do Entendeu? Rodrigo, deixar de novo um beijo aí pra ele, pela justificativa de não ter colocado o Isaac, que ele falou, ó, o Isaac só jogou 20 minutos com a seleção da Suécia, não treinou muito com a gente, mas peraí, nós estamos na quarta rodada. O Isaac terminou a temporada jogando com o Newcastle. Então assim, não foi nem pro banco. Jogou 20 minutos ali com a seleção da Suécia, ele viajou, ele treinou com a seleção, ele ficou ali 10 dias e assim, eu achei bem estranho mesmo, achei muito estranho não ter colocado o Isaac. Acho que ele quer que o cara faça estreia em casa e tudo mais. Show. Li em algum lugar, não vou lembrar onde, por isso não vou citar ninguém para não dar crédito errado, que a tendência é que o Isaac estreie só na Copa, nas Copas domésticas, né? Que o primeiro jogo dele seja uma Copa. E tem Liga dos Campeões chegando aí. Então, assim, não sei se até que ponto o que tem de tão especial aí nesses treinamentos, o que o Slot está preparando para para não colocar o cara, porque O assim, Slot é muito rigoroso, né, Rodrigo? Ele é muito rigoroso no que ele quer do time. Ele é muito rigoroso. Então, eu enxergo muito. Tipo assim, o Isaac ainda não tá fazendo o que o Ekitike faz. Ele é capaz, mas ele ainda tá errando. Eu digo, nossa, velho, praticamente eu tô doado hoje. Ele é muito rigoroso com isso. E tá custando caro. Por quê? Porque pra ele, você não tá fazendo o que eu tô pedindo, então quem está fazendo vai entrar. Por mais que você seja melhor tecnicamente e em qualidade. E eu enxergo muito isso nele. Então eu acho que tem muito mais a ver com isso. E eu acho que ele, esses 20 minutos e tal, foi tipo assim, cara, ele ainda não fala o que eu tô falando. Só que de maneira profissional, sabe? Tipo assim, ele ainda não fala o que eu tô falando. Então deixa eu trabalhar o cara aqui, nossa, segurado. O Tiki já tá fazendo muito bem a função. Eu não preciso, eu não tô dependendo do Isaac para ganhar jogo.
Eu posso luxar essa opção ainda? Sabe? Eu acho que é muito sobre isso. E nesse caso eu não discordo dele, tá? Porque se o Isaac, por exemplo, se o Isaac estreia hoje, e faz uma estreia medonha, aí já começa 140 milhões pra nada, e aí vai. Então, assim, eu até a página 2 por enquanto, estou concordando com ele. Que aí a outro lado da moeda também. Se ele pega e estreia na Copa da Liga, ele vai lá e mete um hat-trick, cara. Que é muito possível, porque o adversário vai ser bem inferior. Eu ia falar, não, é minha filosofia de trabalho, o cara adaptou e tá aí o resultado. Sem choro, sem vela. Agora, isso não inibe o jogo ruim. Isso não inibe o jogo ruim. A sensação que eu tenho é que o Slot até percebeu que o jogo poderia ser ruim, porque não tem cabimento, não, mas. Eu já cansei de falar sobre essa partida já, porque ardeu tanto meus olhos, deve estar ardendo até agora. E eu fico imaginando como ardeu pro Scott Parker, cara, que montou ali, fez um 5-4-1, meteu um busão na frente e falou assim: eu vou parar esses caras. O Liverpool hoje, na data de hoje, faz um ano daquela derrota em casa contra o Nottingham Forest. E depois disso, hoje o Liverpool completou 38 partidas marcando gols em todos os jogos. Isso é bastante expressivo, mas de novo, isso daí não quer dizer que o time tá voando, que o time tá bem. Marcar gol significa que você perder de 2-1, você marcou seu gol ali, né? Mas a equipe, ela são é aquele o Liverpool dessa temporada, eu enxergo um jarro de água que você olha e você fala assim, ele tá meio cheio e tá meio vazio, e você não consegue escolher qual a melhor definição. Porque você fala assim, pô, eu tô vendo o copo meio vazio aqui, eu posso ver o copo meio vazio, porque esse jarro podia estar mais cheio. Mas eu tô vendo ele meio, pelo menos ele tá meio cheio, né? Pelo menos ele tá meio cheio, né? De sede eu não vou morrer, mas ele podia estar mais cheio. Então a gente fica numa dualidade, fazia tempo que eu não via o Liverpool numa vibe dessa. Claro que pode chegar daqui 10 rodadas, né, chegar ali próximo do final do primeiro turno, esse time não perdeu ainda e a gente fala assim, é, eu acho que a Premier League vem aí. O time melhorou, tivemos paciência e tudo mais. E de novo, antes que a LFCTT tenha um negócio, LFCX agora, tem um negócio. Ninguém tá falando que Virtus tem que ser banco, slot out, nada disso. O time que tem aí, o elenco que se tem é para se jogar bem mais. O time da temporada passada jogava muito mais do que esse. E ninguém vai entrar nesse debate. Ninguém vai entrar nesse debate, porque é um debate que ele não existe. O time da última temporada jogava, inclusive, a derrota para o Nottingham Forest, que foi um jogo muito ruim, foi logo depois daquela derrota que o time engrenou e não parou de vencer jogo. E a partir dali foram, acho que, 8 ou 9 vitórias consecutivas e com o time jogando bem. Então, assim, já teve o último jogo contra o Arsenal, que a gente falou, pô, tem que ser uma virada de chave. Teve agora o Burnley, adversário acessível, que você sabia que não ia pro ataque, você sabia que não ia fazer muita coisa. O Foster lá na frente, ele foi um cone, ele trabalhou muito pouco mesmo. O Dubravka fez um partidaço, até evidente, né? Ali o pênalti, porque aí não vamos falar, pô, o Dubravka podia ter pego. Aquele pênalti do Salah foi sacanagem também. Inclusive, ele bateu num ponto que no histórico ali o Salah costuma perder. Dificilmente ele acerta ali em cima. Aquele canto, o esquerdo do goleiro, normalmente o Salah bate na trave, a coisa Ele não é tão normalmente. simples. Foi até o pênalti que ele perdeu na Supercopa, não foi? Exatamente. Exatamente. E ele acertou. Pô, show. Agora, esse time precisa jogar mais. Olhando para a tabela do Liverpool que vem por aí, tá? O Liverpool pega agora na quarta-feira, 16 horas. Enfrenta o Atlético de Madrid, recebe em Anfield. E preocupa esse jogo. Preocupa esse jogo. Já já eu vou trazer aqui um retrospecto curtinho do Atlético de Madrid. No domingo, no sábado, 8h30 da manhã, enfrenta o Everton, 8h30. Nós cobriremos essa partida. Hoje, por óbvios motivos, a nossa cobertura ficou em segundo plano. Mas teremos o Merseyside Derby.
no próximo sábado e é um jogo que é complicadíssimo, é um jogo difícil, é um jogo bem duro para o Liverpool. E na semana seguinte, na terça-feira, às 16 horas, tem o jogo que é a provável estreia do Isaac, que é contra a nossa filial Southampton. Então, são três jogos em casa: Atlético de Madrid, Everton e o time do Southampton. E o Liverpool precisa, né, dar uma melhorada. O Atlético de Madrid, ele venceu hoje o Villarreal 2-0, vem de dois empates contra o Alavés e o Elche, e teve aí uma vitória na primeira rodada do Espanhol. Ele hoje, na classificação do Espanhol, é apenas o 11º, o que significa que vai ser um adversário extremamente perigoso. O Diego Simeone sabe muito bem como funciona o Liverpool, soube nos neutralizar em duas ocasiões em Liga dos Campeões. Era a fase final, era a fase de mata-mata, mas é um time que nós não temos aquele retrospecto, vai ser um jogo difícil. O Atlético também está em reconstrução com o Simeone, mas esse time do Liverpool, por jogar em casa, é aquele jogo que a gente espera uma vitória e assim, tem que vencer. Tem que vencer de qualquer maneira. O Everton, vou até puxar aqui como é que tá a classificação, posição do nosso Everton, sexto colocado, 7 pontos. O Everton atravessa, né, o canal, atravessa o rio, o Merseyside River, e vai a Anfield para jogar um jogo que, para eles, o empate é vitória, a vitória é vitória. E dependendo da derrota, eles tiram algum jogador nosso de combate e para eles também é uma vitória. Então vai ser um jogo complicado, sim. O Liverpool precisa ter esses ajustes aí. Ô Nick, expectativa para esse jogo contra o Atlético de Madrid. Historicamente, a gente sofre contra espanhóis, né? Sevilha em final de Copa da UEFA, antiga, né? Copa da UEFA, agora Liga Europa. Real Madrid a gente não precisa nem falar, né? O quanto isso daí. Ganhamos na última temporada, mas era fase Liga. E o Atlético de Madrid, que foi uma pedra no sapato do Klopp. Inclusive, uma das entrevistas icônicas dele é falando: ó, isso daí que o Atlético chama de futebol, mas o Atlético passou. E nós vamos enfrentar Atlético de Simeone. Qual que é a expectativa para esse jogo, Nick? Para mim vai ser o jogo mais complicado possível, porque é um time que não gosta de um time físico com time técnico. É por isso que a gente sofre muito com o Atlético de Madrid, qualquer clube inglês. Porque a gente tenta jogar na fisicalidade e os caras não querem, os caras só batem. Os caras não tentam roubar a bola na fisicalidade, os caras batem. O Simeone bate. E aí os caras jogam naquela marcha mais cortação de ritmo que eu já falei com a gente, com vocês. O espanhol nunca pega o clube inglês e aceita o bate-volta, bate-volta, bate-volta de intensidade. Não aceita. Ele gosta de retardar o adversário, fazer o adversário jogar no ritmo dele. Acelerou de novo, retarda de novo. Acelerou, retarda. Isso vai travando o clube inglês. Sempre é assim, sempre é assim. Então eu acho que vai ser um duelo até muito melhor pro Slot, porque o Slot gosta de jogos de controle onde você evita o bate-estaca, aquele negócio de ficar indo pro lado pro outro, pro lado pro outro, que é o que o Slot gostava, o que o Klopp gostava, quer dizer. Ô, Então Nick, aí, oi. vou só te cortar porque você falando isso, você acha que esse é o tipo de jogo que a gente pode ver o Wirtz dar uma desencantada, aquele lampejo pra falar Eu ia assim, falar ô, isso agora. aleluia. Eu ia falar isso agora. Porque é um jogo onde não vai ter aquela obrigação do cara de você tá tocando a bola, o marcador já tá na sua cola. Às vezes nem vai ter isso. E outra coisa, o meio-campo, o meio-campo do Atlético de Madrid não vai ter aquele meio-campo que vai abdicar de jogar. Ele vai querer jogar também. Então aí vai fazer com que as coisas fiquem menos difíceis pro Wirtz. E pro Ekitike, e assim sucessivamente. Então eu acho assim que se o Klopp, que se o Slot tiver uma alternativa tática melhor trabalhada, um jogo de controle melhor, um meio de campo mais estável, tem tudo para ganhar o jogo, cara. Ainda mais em Enfield. Agora, se for para jogar na intensidade, não vai ganhar. Não acho que ganhe. Na intensidade eu acho muito difícil porque
Os clubes espanhóis não gostam. E eles têm melhores respostas para parar nossa intensidade do que a gente tem respostas para manter a intensidade. A não ser que o Liverpool faça um gol cedo. Se o Liverpool faz um gol cedo, aí eles aceitam a intensidade, porque ele tem que buscar o resultado. Aí muda a marcha. Agora, se o gol não sai até os 25, 20 minutos ali, pode preparar que o Simeone vai cozinhar o jogo a banho-maria daquele jeito que ele tanto gosta. E eu tenho essa impressão, tá? Eu tenho essa impressão de que o Simeone ele já vai entrar assim, gente. Quem tem que correr é o Liverpool. Quem precisa do resultado é o Liverpool. Se a gente for embora daqui com um ponto, é um ponto fora de casa. O adversário deixou dois em O campo e a Atlético gente. ganha um, o Liverpool perde Isso, dois. exatamente isso. A conta do Atlético vai ser essa. E eu acredito muito que o Simeone vai entrar daquele jeito para falar assim: mastiguem o jogo, transforma o jogo em chiclete e mastigue isso daí. E eu fico com a impressão de que se isso acontece, o Wirtz de fato vai ter o espaço que ele quer para começar a dimensionar. E aí talvez comece a mudar um pouquinho o jogo dele. Mas também eu não espero, e aliás, eu espero que não aconteça, isso que você falou no início, Nick, de ser um jogador que na Liga dos Campeões vai ser um e na Premier League vai ser outro. Porque todo mundo sabe, o clube inglês, ele prefere muito mais ser campeão nacional do que continental. Ele leva muito mais a sério a Premier League, principalmente o Liverpool que quer se isolar em títulos, do que a Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões tem todo ano e o quarto colocado da Champions, do campeonato inglês, também vai para a Champions. O campeão e o quarto e até o quinto agora vão para a competição. Então, assim, o Liverpool também olha para o outro lado e fala assim: peraí, eu não contratei um jogador para jogar só a Champions. Eu não vou fazer isso aqui com o cara. Então eu espero, eu acho que o Simeone ele vai vir e talvez isso seja bom para o slot receber um time que claramente vai querer jogar no contra-ataque, vai mastigar o jogo, porque ele vai ter assim material humano para falar, ó, você pode fazer isso, você pode fazer isso, você consegue fazer isso aqui. E eu espero até um pouco mais do Salah. Óbvio, pô, ninguém tá cobrando o Salah. Eu vi muita gente nos grupos falar, pô, o Salah não tá jogando. Gente, precisamos do Salah hoje, ele foi lá e fez o gol. Inclusive hoje se tornou o quarto artilheiro da história da Premier League. Eu acho que essa temporada, tá? Ele deve passar e deve chegar. Se não em segundo, ele deve manter o terceiro lugar, que são 10 gols dele para chegar em terceiro. Então acredito que passe. E o segundo, se eu não me engano, é o Harry Kane com 13, com 213. Ele tá com 188. Então não faltam muitos gols para o Salah chegar nesse número. Acredito que ele, como tem mais um ano de contrato, essa temporada é a próxima, acredito que ele vai chegar e vai se isolar como o segundo na história da Premier League. Mas ele gosta desse tipo de jogo. Apesar que na última temporada, na fase de grupos, ele fez, se eu não me engano, 4 gols só na fase Liga. Mas o time do Liverpool era muito frenético e esses gols rodavam bastante. Todo mundo estava fazendo gol. E não tinha tanto aquele peso para o Salah. Por isso que eu acho que o estilo espanhol agora do Simeone é um estilo perigoso, mas é um estilo. O Simeone também não enfrentou o slot. E isso pode ser um ponto que também todo mundo sabe como o Simeone joga e o Simeone não muda o jogo. O slot está tentando fazer algo diferente. E talvez a gente espera que essa mudança aconteça agora nessa quarta-feira, nesse jogo de Champions. É isso que a gente quer, que esse time dê uma deslanchada. Essa chave precisa virar. Até porque estrear com um resultado em casa diferente de uma vitória vai acender um alerta para o restante da temporada. E aí eu acho que é o momento da diretoria chamar o slot e falar assim, meu amigo, qual o seu plano? Vamos detalhá-lo novamente, porque a tabela da Champions do Liverpool não é uma tabela complicada, diferente da última temporada. É uma tabela com adversários até acessíveis e, e dá para se negociar bastante com as duas competições. Agora, olhando para o final de semana, Nick, para a gente fechar a conta e passar a régua aqui. Everton e Liverpool, Liverpool e Everton. Jogo difícil.
Que dá pra gente esperar dessa equipe na Premier League logo após um jogo de Champions com esse contexto que a gente tá trazendo aqui? Um time que não se encontra, vence, mas não tá encaixado. Cara, então, tenho para mim que as coisas vão ser bem. Como é que eu posso falar? Sensíveis mesmo, sabe? É um elenco muito caro que não tá para ter um resultado muito rápido. E aí acaba que fica dessa maneira que a gente tá vendo aí. Mas eu não acho que é o pior dos cenários, não. Eu acho que até janeiro as coisas estão bem estáveis. Principalmente com a baixa do City do jeito que tá, reconstrução e tal. Acho que não vai dar tanto problema para ninguém, não. Acho que o Liverpool pode ganhar da Premier League tão fácil quanto o City ganhou a de 2018. Eu já 17. Acho que é 17 que o United é vice. 17. 17. Então, eu acho que corre esse risco, sabe? Que o Liverpool tá ganhando os jogos que o Liverpool não era pra ganhar, ele tá ganhando. Então, os jogos que é pra ganhar, ele vai ganhar. Então, pode. A gente tá reclamando aqui no cenário de aonde o Liverpool tem que estar ali que a gente quer. Mas falar pra mim que tá ruim, não. Acho que o cenário vai ser bem tranquilo. Vai ter um jogo, tipo, num grau, por exemplo, as próximas rodadas vão ser difíceis, mais pelo calendário curto, porque vai ter um jogo a cada 3 dias, 4 dias, do que os próprios adversários, a meu ver. Que é aí que mora o X da questão, na minha opinião. Pra mim, se as coisas ficarem menos piores, tem tudo pra ser um 2/4 de título, assim, bem tranquilo. O Slot continuar cravejando a história que ele já tá cravejando. É, minha única preocupação é porque a última temporada ele pegou um time que ele não montou e ele fez um trabalho fora da curva. E esse time que ele montou, assim, eu vou dizer que ele tirou dele pela última temporada o direito daquele salvo-conduto de assim, não, vamos deixar adaptar. Essa espinha dorsal ela já existe desde a última temporada. E ele deu um upgrade absurdo nessa equipe. E talvez ele esteja ainda patinando um pouquinho nesse upgrade. Não que o cara é ruim, tá? Pelo amor de Deus. Mas são jogadores que, assim, você olha e fala: precisa jogar mais. Precisa jogar mais. As próximas rodadas de Premier League, jogos mais interessantes. Nós vamos ter na próxima rodada um Liverpool e Everton, e na mesma rodada, Manchester United, o seu United, contra o Chelsea, jogando em Old Trafford, e o Arsenal recebendo o Manchester City. Jogos difíceis. Na rodada 6, nós vamos ter o Liverpool pega o Crystal Palace fora de casa. Pedra no sapato. Na rodada seguinte, rodada 7, o Liverpool já começa a ficar difícil, porque vai a Stamford Bridge para pegar o Chelsea e o City vai até o Brentford jogar contra eles. E nós teremos na oitava rodada Liverpool e Manchester United. Então uma sequência que ela não vai ter jogo fácil. O jogo acessível que teria era o jogo de hoje contra o Burnley, porque depois são só clássicos. São só clássicos. E o Crystal Palace, histórica pedra no sapato nosso. E esse sendo um jogo que precede dois clássicos, Chelsea e Manchester United, é um jogo perigoso. Até porque vai ter o ingrediente do Marc Guéhi, que a diretoria não deixou sair e que parece que o Liverpool já avisou que assim, meu amigo, nessa próxima janela nem vou atrás de você. Na próxima eu pego você de graça e tamo junto. Então imagina como é que vai ser o climão nesse jogo fora de casa. Nós vamos acompanhar isso daí e trazer para vocês. Na quinta-feira, provável que tenha um direto de Liverpool com tudo sobre a Champions League. Tenho certeza que o Dani deve já estar rondando o estádio para preparar esse material. Então, Dani, te aguardamos na quinta-feira. Ô, Nick, cumprimos aqui a nossa missão do episódio de hoje. Não foi um dia fácil para nós, por todas as reflexões que nós falamos aqui no pré-jogo e por alguns fatores de cunho pessoal que eu nem vou trazer aqui. Se o Rodrigo se sentir à vontade, ele conta para todos, ele traz as notícias para todos.
mas por todos os detalhes ali que permeiam, não foi um dia fácil para nós. Mas nós cumprimos a nossa obrigação moral e emocional com a nossa audiência, né? Foi fácil, não foi fácil, mas cumprimos o que a audiência pede. Aviso o pessoal que no meio de semana tem Dani com direto de Liverpool e no fim de semana voltamos porque o próximo café da manhã da galera é com a gente com Liverpool e Everton. É isso então, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que compreendam a não cobertura do jogo de hoje, as ausências e esperamos que as coisas fiquem estáveis para as próximas rodadas. No mais, todos vocês sabem que é por vocês. Segunda-feira vai estar no seu agregador favorito e no YouTube, no mesmo horário de sempre, no mesmo jeito de sempre. A gente gosta de apresentar para vocês, tá? Um salve pro Diegão. Desculpe ter trocado o seu nome pelo Rodrigo, mas espero que você entenda. Um Hoje salve pro próprio pode, hoje Rodrigo, pode. pro Pierce, pro Landinho, por não estarem com a gente. E é isso. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, meu bem favorito. E é nóis. E eu quero deixar um beijo especial para Cris, que mandaram um vídeo dela no grupo do Caminhantes na hora do pênalti do Salah, ela ajoelhada diante da TV. Salah, faça o gol. Cris, beijo no seu coração, que você continue torcendo fervorosamente, porque você deu sorte hoje, a coisa tava difícil e você deu sorte. Deixar um abraço também pra galera do Acasques que joga comigo todo sábado, tava com o pessoal e falei, pô, vou mandar um salve pra vocês no episódio, salve especial pro Jean, que vai ser vovô, fizemos uma surpresa legal pra ele, a coisa foi muito boa, o homem chorou. Jean, você sabe que você tá no nosso coração demais. Um abraço pro Du Cachaça, que quando me contaram eu falei, é nada. O cara é torcedor genuíno e fanático do Liverpool. Então, Du, você não estava no meu time esse sábado, mas eu espero que esteja em algum próximo sábado. Esse episódio aí também espero que você goste bastante. Beijo no seu coração, que você aproveite muito os nossos episódios daqui pra frente e que você me cobre pessoalmente. Pô, você não falou disso. É isso que eu espero da nossa audiência. Dedico mais uma vez esse episódio pro Rodrigo. Rodrigo, você sabe que aqui ninguém caminha sozinho, nós estamos juntos em qualquer coisa que seja mesmo, qualquer situação que um precise do outro, nós estamos aqui. É um pelo outro esse projeto e conte conosco. Você sabe que agora mais do que nunca você precisa do nosso ombro, ele é todo seu. Por favor, faça bom uso da nossa amizade e conte com a gente quando precisar, a hora que precisar. Eu agradeço vocês, cada feedback, cada retorno que vocês dão. Agradeço o Jean Odd, que fez um Zona Mista absurdo com a gente. Se você não ouviu, vai no episódio anterior, porque tá lá uma entrevista fantástica com o Jean Odd. É, um dos zonamistas, aliás, um não. Ele, a partir de ontem, se tornou o zonamista mais ouvido, ele tirando o do Ryan Babel, mas eu acho que o Jean Oddi deve passar o Ryan Babel pelos números que chegou aqui. Depois eu até vou compartilhar com a galera, até nós vamos compartilhar com o Jean, porque foi muito bem aceito mesmo. Então fica aqui o meu agradecimento para ele, agradecimento para vocês que nos ouviram e digo que semana que vem estaremos de volta. Próxima segunda tem nós aqui, meio de semana tem Dani, com tudo sobre o confronto contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões. Europa, a estreia vem aí. Deixo aqueles já conhecidos beijos no coração e fui!